15. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Já temos visto, nestes dias que passaram, meditado sobre a chamada de Abraão, e vimos domingo sobre, após o encontro de Abraão com estes reis, esta guerra de reis de cidades-estado, como está escrito no capítulo 14, 4 cidades contra 5 cidades, envolvendo a cidade de Sodoma, onde morava Ló, que era sobrinho de Abraão, e Abraão interveio na situação para livrar seu sobrinho, e como um homem cheio de fé e cheio da força do Senhor, ele foi e venceu, alcançou a vitória, conseguiu a libertação de seu sobrinho. Logo após todo este combate, do qual Abraão saiu vitorioso, ele teve 2 encontros marcantes. Um com Melquisedeque, que era rei de Salém, cidade que hoje se chama Jerusalém, e o rei de Sodoma. Com Melquisedeque, Abraão teve comunhão. Melquisedeque já era, àquela época, sacerdote do Deus Altíssimo. Comentamos bastante domingo sobre as ações sobrenaturais de Deus. Deus opera em todos os lugares, Ele fala com todas as pessoas. O alcance de Deus é ilimitado, é insondável. São as riquezas incompreensíveis do nosso Deus. A Bíblia não diz como que Melquisedeque foi alcançado ou como ele se tornou sacerdote. Porque o nosso Deus, Ele simplesmente opera sem explicar os seus caminhos, porque o Criador não deve explicações às criaturas. Nós é que devemos tributo de louvor e adoração ao Deus eterno. Diga glória a Jesus. A figura de Melquisedeque é eternamente inspirativa, porque ali vemos alguém que não conheceu Deus num seminário, nos bancos de uma escola de teologia. Ele conheceu o próprio Deus. Ele não ouviu falar acerca de Deus. Ele conheceu pessoalmente o Deus eterno, o Deus de todo poder, e tornou-se sacerdote por esse motivo. E Abraão o reconheceu, Abraão discerniu. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, diz ali em 1 Coríntios capítulo 2. Irmãos, isso faz parte da intuição que decorre da fé. São coisas que superam a razão, que vão além do nosso conhecimento. Irmãos, porque a razão não é tudo, com certeza absoluta. Irmãos, a fé é um poder transcendente ao entendimento, à ciência. Diga glória a Jesus. Porque, irmãos, a fé é do próprio Deus. Irmãos, a fé alcança o impossível. Tudo é possível ao que credes, ali em Marcos 9, versículo 23. Irmãos, e Abraão, pela intuição da fé, ele reconheceu em Melquisedeque um homem de Deus. Meu amado, isso significa o seguinte: se você crê no Senhor, se você crê de todo o coração, se você crê sem duvidar, e se você ama a Deus, se você ama o Senhor Jesus, o Senhor não vai te deixar confundido. Salmo 71, diz assim: Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Irmãos, o Senhor nos garante isto. Diga glória a Jesus. O Senhor nos garante. Mas, irmãos, isso é fruto de um coração limpo com Deus. É uma das bem-aventuranças ali de Mateus 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, e Abraão não foi confundido ao encontrar Melquisedeque. Irmãos, há muitos enganadores neste mundo, há muitos charlatães, há pessoas que veem em seu próprio nome. 1 João 5 fala assim: muitos falsos profetas já têm saído pelo mundo. Do mundo são, e falam do mundo, e por isso o mundo os ouve. Mas também está escrito ali: mas já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e ali Abraão, sobre reconhecer, teve comunhão. Irmãos, o nosso Deus é um Deus universal.
Ele está em todos os lugares. Irmãos, está escrito ali em Apocalipse 5:11 em diante, que diante do trono de Deus, no eterno dia, em que iremos encontrá-lo face a face, diz que ali haverá uma multidão incontável de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, isso significa que o nosso Deus trabalha em todas as línguas, em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os tempos. Irmãos, a verdade está na palavra de Deus tão somente. Daí há pessoas que ficam com aqueles discursos assim: mas pastor, e como que fica uma pessoa que nunca teve uma Bíblia nas suas mãos? Aqui está o caso de Melquisedeque, que viveu antes até da Bíblia ser escrita, e teve um encontro com Deus vivo e verdadeiro, sem nunca ninguém lhe ter falado sobre Deus. O próprio Deus se revelou. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, a verdade. E como que Melquisedeque chegou a Deus? Irmãos, o importante é ter um coração voltado ao Senhor, é ter um coração que ame ao Senhor. Irmãos, o problema do homem é que ele ama o mundo, ele ama a vida, ele ama os prazeres, ele ama o dinheiro, ele ama a fama, ele ama a sensualidade, ele não ama Deus. Diz ali em 2 Timóteo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas, meu amado, aquele que se dispõe, aquele que tem desejo de Deus, o próprio Deus se manifesta. Também aqueles magos do Oriente, ninguém lhes falou sobre Jesus. Eles, pelo estudo dos astros, eles foram até Jesus. Irmãos, e isso não é falar-se de uma fé animista. Daqui a pouco já estão adorando até o sol, 2 estrelas. Não. Os magos, pelo estudo dos astros, chegaram a Jesus e adoraram Jesus. Eles não estavam adorando o sol, eles não eram índio. Faz misericórdia. Eles foram adorar Jesus, o Deus eterno, o Todo-Poderoso. E os gregos que queriam ver Jesus e foram falar com Filipe, como está escrito ali em João 12: Senhor, queríamos ver Jesus. E daí Jesus disse aquela palavra gloriosa, é chegada a hora, se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Agora é a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E ali que Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado da terra, muitos atrairá a si. Irmãos, então Abraão ali soube discernir que este rei do passado, Melquisedeque, era um homem de Deus, era servo do Deus Altíssimo, tinha a mesma fé que ele. Irmãos, isso é profundo porque diz ali que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, versículo 18. E o Melquisedeque falou para Abraão: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Quer dizer, ambos reconheceram-se como servindo o mesmo Deus. Irmãos, o nosso Deus não é bairrista, o nosso Deus não é denominacionalista. O nosso Deus é universal. Mas Jesus disse: quem me amar guardará os meus mandamentos. Como nós podemos saber se alguém é de Jesus mesmo? Se alguém guarda a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Diz ali em João capítulo 14. O que guardar a minha palavra nunca verá morte, diz em João 8:51. Então, irmãos, a questão é amar a Deus e amar Jesus. Irmãos, a questão da salvação nunca é demais repetir. Irmãos, a salvação está em Jesus. Em Jesus. E daí, alguém pode dizer: pastor, mas todos adoram o mesmo Deus. Uns podem chamar de Alá, outros podem chamar de Brahma, pode chamar de sabe-se lá o que. Brahma é lá da Índia. Não tem nada a ver com outra coisa. Não é o que você está pensando. Faz misericórdia. Todos adoram um Deus, só muda o nome. Não é bem assim, meu amado. Filipenses 2 diz assim: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu amado, e sabe por quê? Porque Deus tem um Filho só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Irmãos, de Deus não deu Jesus para morrer de graça. Por que Jesus veio morrer se eu posso crer em Alá e Jesus que fique de escanteio? Não é assim de forma alguma. É amar Jesus. E a palavra do Senhor diz assim:
ali 1 Coríntios 16, quem não ama o Senhor Jesus, que seja anátema, quer dizer que seja maldito. Irmãos, a questão é amar Jesus. Irmãos, e outra, está escrito tanto na primeira epístola de João quanto no Evangelho de João: quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Como alguém pode dizer que ama a Deus se não ama o único Filho de Deus, Jesus, o único Filho gerado? Nós somos filhos por adoção. Romanos 8 diz que Ele nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Abraão ali reconheceu Melquisedeque como sendo um homem que servia o Deus Altíssimo. Irmãos, não estamos aqui hoje pregando denominações. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Metodista, eu sou da Quadrangular, eu sou da Episcopal, eu sou da Congregacional. Irmãos, o importante é ser de Jesus. Toda qualquer outra distinção é meramente humana e não passa daqui, não vai para o céu. No céu não vai ter uma ala batista, mas misericórdia. No céu não vai ter uma ala presbiterana, não. No céu vai ter todos os que amam e adoram o Senhor Jesus. Então somente. Irmãos, o segundo encontro que Abraão teve foi com o rei de Sodoma. Abraão libertou todos os cativos de Sodoma e trouxe-os de volta, bem como todos os bens. Era uma cidade muito rica, e a riqueza naquela época era em ouro, prata e em rebanhos. Eram os rebanhos de ovelhas, de cabras, de camelos, de jumentos. Isso que fazia a riqueza naquela época. E Sodoma tinha muito, porque era uma cidade rica. E Abraão trouxe toda a riqueza da cidade de volta e não quis nada. À época, as leis da guerra eram assim: quem libertava cativos, dava liberdade aos cativos e ficava com os bens destes cativos em pagamento. Irmãos, só que Abraão não quis nada de Sodoma, nada. Ele diz assim: eu jurei pelo Deus Altíssimo que eu não vou pegar um cordão de sapato do que é de Sodoma, para que nunca o rei de Sodoma venha dizer que enriqueceu Abraão. Irmãos, então, esse texto ali de Gênesis 14, versículo 18 a 24, é muito significativo, porque são dois opostos, posições francas e definidas, assumidas por Abraão. Diga glória a Jesus. Repita comigo: nós precisamos ter posições definidas. As más conversações corrompem os bons costumes, diz em 1 Coríntios 15, 33. Andar com más influências faz muito mal. Envolver-se, deixar-se influenciar. Irmãos, isso não pode acontecer de forma alguma. E foi o caso de Ló, como já comentamos também em toda esta história que temos visto. Irmãos, Abraão não quis envolvimento com o rei de Sodoma. Irmãos, isto ensina até hoje, porque Jesus disse ali em João capítulo 17: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, porque eu do mundo não sou. Aquele texto que todos sabemos de cor, Tiago 4,4: quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,17: o mundo passa a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 João 5,19: o mundo jaz no maligno. 1 João 2,14, 15: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. 2 Coríntios 4,4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos infiéis, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer, este mundo tem um dono, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e andáveis nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e ereis por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em seu muito amor com que nos amou, pela graça sois salvos, não pelas obras de justiça que tenhais feito, mas pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Diz ali em Efésios capítulo 2. Diga glória a Jesus. Irmãos, o curso deste mundo,
Esse mundo tem um dono, que é o diabo, e que governa todas as coisas. Em Lucas 4, o diabo ofereceu os reinos deste mundo e a glória deles a Jesus. Se Jesus se encurvasse ao diabo, e Jesus não cedeu de forma alguma, não transigiu jamais. Abraão também não. Irmãos, isso aqui fala conosco. Irmãos, o Senhor está revelando desde o início do culto da dificuldade da maioria em entrar na presença de Deus, porque está numa comunhão superficial com Deus, porque o que abafa são os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. Irmãos, para ter crescimento com Deus, irmãos, isso é importante porque é eterno. Irmãos, tudo que está nesse mundo passa e vai ser destruído. É a parábola que Jesus disse em Lucas 12: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus, diz o último versículo da parábola. Diga glória a Jesus. Irmãos, ser sufocado pelas coisas do mundo. Irmãos, a grande questão é ter prazer nas coisas de Deus, é amar a Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, tem gente aqui até que se esforça por ler a Bíblia todos os dias, mas é um esforço. Tem dia que aquilo está chato, tem dia que aquilo vai empurrado. Está tudo errado, meu amado, porque você não ama. Irmãos, a grande diferença entre o que é de Jesus e o que não é porque o que é de Jesus ama. Não é nem um pouquinho pesado. Os meus mandamentos não são pesados. Está escrito ali em 1 João 5. Diga glória a Jesus. Irmãos, ainda ontem estávamos comentando e pensando sobre novo nascimento. É um tema tão básico, mas tem tanta gente que nunca nasceu de novo. Tem tanta gente que está dentro da igreja faz séculos e nunca nasceu de novo. Sabe, uma característica de alguém que nasceu de novo? Ama a Bíblia. Ama. Ler é um prazer. Fala-se misericórdia. Quer dizer, se você não lê a Bíblia todo dia, você já está mal, né, meu filho? Porque amor está longe disso. E se lê empurrado, está 2 vezes mal. São mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19, como Davi amava a palavra de Deus. Ó, quanto eu amo a tua lei, é minha meditação todo o tempo, diz o Salmo 119. Diga glória a Jesus. Desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já aprovastes que o Senhor é benigno. 1 Pedro 2, versículo 2 e 3. Irmãos, o leite racional que diz ali são os princípios, os fundamentos da fé cristã que estão escritos na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus deixou um livro escrito, só um. Fala assim, só um. E quem ama a Deus ama obviamente a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, e a passagem do rei de Sodoma pela vida de Abraão foi uma tentação. Ló caiu nessa tentação. O Abraão não queria nem um cadarço de Sodoma. O Ló estava morando lá dentro. Ia dar as filhas dele para casar com um sodomita. Para fazer misericórdia. Mas aquilo foi uma tentação. Só que desta vez Abraão foi aprovado com excelência. Todo servo de Deus passa por tentação. Houve uma época passada que teve em voga o assunto guerra espiritual. Daí tinha gente assim que já viajava, já via demônios, já via não sei o que, etc. Meu amado, você sabe o que é vencer guerra espiritual? Vencer batalha espiritual significa vencer a tentação. Não adianta expulsar 1 milhão de demônios e cair em pecado no momento seguinte, que foi tudo um circo. Fala para você, misericórdia. Irmãos, aqui Abraão venceu, porque ele resistiu.
Todo servo de Deus passa por tentação. Hebreus 4 diz que Jesus em tudo foi tentado, contudo sem pecado. Hebreus 4,15. Jesus ali foi submetido à tentação no deserto. Irmãos, Daniel passou pelas tentações na corte do rei de Babilônia, quando ele propôs não se contaminar com os manjares do rei. Aquele episódio de Daniel capítulo 1, aquilo, né, é eternamente edificante. Ninguém mandou, Daniel propôs no seu próprio coração não se contaminar. Ele fez isso porque amava o Senhor. Irmãos, José do Egito, um rapaz de 17 anos, foi tentado ao adultério com a mulher Potifar. Sem pai, sem mãe por perto, sem nada, vendido pelos irmãos, podia dar de rebelde sem causa. Ele tinha até bastante causa para ser rebelde. Adolescente frustrado, podia pôr uns 10 piercing no nariz e ter um caso com a mulher, fazer misericórdia. Mas ele disse: eu não vou pecar contra o Senhor fazendo isso com você. Um rapaz de 17 anos. Irmãos, por isso que essa questão de trauma, de revolta, isso é muito relativo. O nosso Deus não vê as coisas desse jeito. O José do Egito tinha caso de sobra para ser revoltado, e não era uma bênção, porque ele amava Deus. Ele amava. Diga glória a Jesus. Tem gente que cai em prostituição por qualquer bobagem. Ai, pastor, cai, é que não resisti. Irmãos, o dia da eternidade vai ter muitas surpresas. Muitas surpresas. Fala para assim, muitas surpresas. Porque com o José do Egito não teve essa história. A mulher agarrou ele saiu correndo. Tem gente que vem com essa: ah, pastor, ela me agarrou. Por que você não saiu correndo então? A mulher agarrou, pegou na roupa do José, deixou ela com a roupa na mão, foi embora. Mas não pecou. Não cedeu. Irmãos, o versículo que nós lemos hoje para começar, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A palavra é maravilhosa, mas foi dita depois que Abraão venceu toda a tentação do rei de Sodoma. Tem gente que quer a palavra e cai em qualquer pecadinho do mais chulo possível. Faz misericórdia, meu amado. E outra, irmãos, tem gente que dá profecia a granel também, né? Faz misericórdia. Irmãos, a palavra de Deus, Deus fala, com certeza falou nesta noite. Falou pelos dons do Espírito Santo, está falando pela palavra, falou nas orações, falou nos cânticos. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado, para ter promessas de Deus é necessário vencer, é necessário resistir. Irmãos, o Senhor está revelando agora, nesse exato momento, que tem gente aqui que vive em situação difícil e está se deixando levar pela situação difícil e está caindo. E o Senhor te faz lembrar de gente lá do passado que viveu situação muito mais difícil e venceu. Você está se desculpando aos seus próprios olhos e o nosso Deus não te desculpa. Diga glória a Jesus. O José do Egito tinha muito mais motivo para ser revoltado que você. Ah, pastor, meus parentes não são crentes. O José do Egito é escravo. O Daniel, irmãos, dizem alguns que era provável que Daniel tivesse 14 anos, quando ele propôs no coração não se contaminar com as coisas do Egito. Jesus com 12 discutia a lei no templo, com os doutores da lei. Irmãos, então não tem desculpa. Essas são desculpas humanas que não são consideradas por Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abraão venceu toda sorte de tentação, mas a recompensa veio. Irmãos, o nosso Deus é galardoador. Irmãos, esse versículo ele traz uma verdade maravilhosa. Você sabe por que o céu é maravilhoso? Existe céu, não é lenda. Tem gente lá no meu serviço que vem dizendo assim: mas Bira, não me diga que você acredita em céu, anjinho de asinha. Muito mais real do que esse mundo atravessado. Eu falo para eles: muito mais real que a justiça do trabalho, pelo amor de Deus, fazem misericórdia. Muito mais real. O céu é muito mais real, porque aquilo lá às vezes parece um teatro. Fazem misericórdia. O céu é muito mais real do que tudo aquilo. Muito mais real do que você, muito mais do que todos nós juntos. Existe muito antes de nós nascermos. Diga glória a Jesus. Existe. O que é bom no céu? O que é melhor no céu? Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão.
Ela canta la basúria de conta ridias. Som de canto ridias, glória a Jesus. O que é melhor no céu não são as ruas de ouro, as riquezas eternas. O que é melhor no céu é Jesus. Irmãos, o crente é assim. Mesmo que existisse céu, se Jesus ficasse na terra, eu ficava na terra com ele. Porque o céu ia ser aqui. Diga glória a Jesus. O que é maravilhoso no céu não são as ruas de ouro ou os fundamentos dos muros da Nova Jerusalém, que são de pedras preciosas, ou as 12 portas, que são 12 pérolas. Cada porta uma pérola. Não. O que é maravilhoso é Jesus. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Irmãos, o céu é lugar de gente que ama Deus de todo o coração. O céu é lugar de gente que anseia, que não vê a hora de estar lá. Para mim, viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der algum lucro, então eu estou dividido, porque para mim estar com Cristo é muito melhor, mas sinto-me na dívida de estar aqui convosco, disse ali Paulo aos Filipenses. Diga glória a Jesus. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Fique de olhos fechados. Louvado seja o Senhor. Aquele cântico que nós conhecemos. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. Céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. É glória a Jesus. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa do homem maligno, daquele que executa astutos intentos. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Meu amado, todo aquele que toma uma decisão ao lado do Senhor não é frustrado de forma alguma. Irmãos, o Senhor nosso Deus nos guarda. O Senhor guarda aquele que é seu. Como diz o Salmo 91, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Jesus. Aleluias. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie no Senhor. Isso no momento vai implicar para você em renúncias, em escolha, em definição, em desagradar a alguns, mas
em agradar a Deus. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu